Este conteúdo não é recomendado para menores de 10 anos. Fala pessoal, esse é um Okili, não é mais um Okili, esse é o Okili de número 100. Nem eu acredito que eu cheguei tão longe com o Okili até agora. Fala pessoal, esse é o Okili, o programa que geralmente traz resenha de 5 gibis, mas às vezes traz uma história de publicação e é o que eu farei hoje. E hoje é a história de publicação dos Vingadores, que estão na moda agora, quem diria. E você vai entender o que eu quis dizer com quem diria. A estreia deles foi em Avengers número 1, de setembro de 1963, com roteiro de Stan Lee e arte de Jack Kirby. A ideia foi basicamente juntar heróis que já faziam sucesso sozinhos, como o Thor, o Homem de Ferro, o Homem-Formiga e a Vespa, e o Hulk. Na quarta edição, entrou o Capitão América no lugar do Hulk. Essa é o que nós podemos chamar de a Era Clássica, a Era Áurea. E você vai entender o porquê, já que Avengers, eu tenho aqui minha colinha, durou 402 edições. Pois é. 402. Durou. Ainda nós tivemos em 1984 uma minissérie chamada West Coast Avengers. Nela, o Gavião Arqueiro monta uma nova equipe na Califórnia, ou seja, na costa oeste dos Estados Unidos, já que os Vingadores geralmente ficam em Nova York. Essa minissérie depois deu origem a uma mensal também chamada West Coast Avengers, depois mudou de nome para Avengers West Coast, que durou 102 edições. Aliás, a última edição foi num gibi do Incrível Hulk no Brasil, eu sei porque eu tenho esse gibi. Eles decidem desmanchar a equipe. E ainda nós tivemos Solo Avengers em 1987, durou 40 edições, geralmente era o Gavião Arqueiro ou Gavião Arqueiro e mais alguém. Aí nós temos o fim da Era Clássica, quando os gibis são cancelados, e aí vem Heróis Renascem. A Marvel basicamente licenciou alguns dos seus personagens para os estúdios do Rob Liefeld e do Jim Lee. E nisso nós temos Avengers número 1 de 1996 com roteiro, se é que pode chamar de roteiro, e arte, com muita sorte isso pode ser chamado de arte, de Rob Liefeld. E pela capa você já pode imaginar que é uma porcaria. Depois de 12 meses, aí eles decidiram encerrar o projeto e rolou o Heróis Retornam, em que os heróis retornaram, sim! E aí nós temos Avengers número 1 de 1998, de Kurt Busiek e arte de George Pérez. Essa versão durou 84 edições, aliás. Eu ia falar 84 edições. E foi bem legal. Apesar das sagas com o Kang, ninguém aguenta mais saga com o Kang, mas é bem legal. Esse gibi Avengers teve a numeração somada com os outros gibis Avengers, e é aí que nós temos Avengers número 500, que é quando Brian Bendis começa a fase dele, em que ele destrói os Vingadores e cria uma nova equipe de Vingadores. A saga Vingadores A Queda mostra o final dos Vingadores como conhecemos, e aí veio o New Avengers logo em seguida. Menção honrosa no universo Ultimate tinha os Ultimates, que no Brasil ficaram conhecidos como os Supremos. É lá que o Nick Fury tem a cara do Samuel Jackson, que aí foi do cinema. Tá? A reformulação do Brian Bendis começou a Era Bendis, que começa com New Avengers número 1 de 2005. Esse gibi durou 64 edições. Pela capa você já pode ver qual é a formação da equipe. Você tem o Homem de Ferro, o Capitão América, o Wolverine, o Homem-Aranha. Tá vendo no canto esquerdo? Tem um personagem ali que foi colocado para preencher espaço e nunca fez parte do gibi. Não tô vendo. Ai, ai.
Depois da Guerra Civil, em 2007, veio The Mighty Avengers número 1. Esse gibi durou 36 edições. A ideia é que New Avengers era a equipe do Capitão América, Mighty Avengers era a equipe do Homem de Ferro, já que na Guerra Civil eles brigaram. Achei muito inteligente da parte dele, criar duas equipes por tempo, né? E também em 2007 veio Avengers The Initiative, que durou 35 edições. Esse gibi mostra a iniciativa treinando heróis para todos os estados americanos com o aval do governo. Em 2009, depois da saga Invasão Secreta, aí nós temos Norman Osborn se tornando chefe da inteligência americana. Com isso, ele decide criar os seus próprios Vingadores. O mercenário disfarçado de Gavião Arqueiro, Daken, o filho do Wolverine, disfarçado de Wolverine, a Rocha Lunar, disfarçada de Miss Marvel. E nessa que nós temos os Dark Avengers, que durou 16 edições. Aliás, tem um negócio interessante, na verdade durou 12, e depois o gibi dos Thunderbolts foi renomeado como Dark Avengers e continua essa numeração. Eu não sei porque cargas d'água, tá? Mas eram os Vingadores do Mal. Pouco depois, aliás, o Norman Osborn tentou criar os Dark X-Men. Com a derrota de Norman Osborn, nós temos aí a Era Heróica. E esse nome não sou eu que estou dando, como a Era Clássica e a Era Bendis. Esse nome é o nome que a Marvel deu. E ela relançou todos os seus títulos, então nós temos um novo Avengers número 1 de 2010. Lembrando que fazia 5 anos que não tinha um gibi chamado Avengers. Esse daí durou 26 edições. Depois teve New Avengers número 1, que durou 34 edições, e aí a equipe do Luke Cage. O Luke Cage que é a equipe dele. Dica, é mais legal que a Avengers, tá? É muito divertido, tem o clima de equipe e a arte do Stuart Immonen, que tá pepita. Teve Secret Avengers também, em que o Steve Rogers monta uma equipe de operações secretas com Fera, Máquina de Combate, o Nova, a Viúva Negra, a Valkyria. É bem legal. Tem o Cavaleiro da Lua, eu acho. É bem legal. Só que o filme dos Vingadores estava chegando em 2012. Então em 2012 criaram Avengers Assemble, também escrita pelo Bendis, mas essa seria a formação do filme. Claro que pouco depois isso já foi para as cucuias, mas a ideia original era essa. Depois de Avengers vs X-Men, ou Vingadores vs X-Men, no Brasil, o chamado AVX, toda a linha de gibis da Marvel foi zerada. E adivinha o que nós temos? Avengers número 1! Pois é, Avengers e New Avengers. Já vou mostrar a capa do New Avengers aí, mas tem um negócio, tá? É a fase do Jonathan Hickman. Eu não vou falar muito. Os gibis duraram 35 edições e são 35 edições muito boas, tá? Também estreou Secret Avengers, que seria uma equipe secreta. Tão secreta que teve mais 2 gibis Secret Avengers depois, tá? Mostrei as capas. Isso sou eu falando comigo no futuro. Aí nós temos em 2014 Avengers World. Simplesmente porque a Marvel achava que o Hickman estava gastando muito tempo na grande trama que ele estava bolando. Não é assunto para hoje, é assunto para o The Mullet Show número 250. E aí, Avengers World veio para ser um gibi em que todos os heróis estão em missões mais simples. É claro que as grandes sagas ferraram tudo. Também nessa época surgiu Mighty Avengers, a nova equipe do Luke Cage, que tinha desistido de ser Vingador só para voltar a ser Vingador. Essa revista, em 2014, mudou para Captain America and the Mighty Avengers. E não é que mudou de nome, ela foi zerada e recomeçou só para dizer que o Capitão América está na equipe. E é o Capitão Falcão malvadinho. Não me peça explicação. Tivemos Secret Wars, as Guerras Secretas, e depois delas nós temos os All New, All Different Avengers, número 1, com o roteiro do Mark Waid, é de 2015 esse gibi. Nessa versão, nós temos heróis clássicos como a Thor, o Capitão Falcão América e o Visão,
com a nova geração, Miss Marvel, Homem-Aranha, Miles Morales e o Novinha, que é um nova adolescente. Só que também temos uma New Avengers. Pois é, essa equipe é uma equipe do Mancha Solar que decidiu continuar sendo Vingador, mesmo depois dos eventos da fase do Jonathan Hickman. Essa equipe New Avengers é tão porra louca que mudou de nome para USA Avengers. Pois é, eu juro que eu quero saber como ficou no Brasil, mas eu não tive coragem de conferir. Esse gibi é tão louco que é muito bom. Como o American Kaiju, que é um Godzilla com a bandeira americana na cara. Eu não tô suando. E depois de Guerra Civil 2, Aliás, eu tenho que fazer menção honrosa aqui de um gibi horrível chamado Uncanny Avengers. Uncanny Avengers seria a fusão dos X-Men com os Vingadores numa nova equipe. O Rick Remender se perdeu. Aí eles decidiram zerar a história, tá aí a outra capa, e continuou perdido. Então, foda-se, né? Mas enfim. Durante a Guerra Civil 2, várias coisas aconteceram. E aí o Gavião Arqueiro cria os Occupy Avengers. Gente, isso é tão idiota. Durou 12 edições. Mas é tão idiota. É o Gavião Arqueiro e junto com ele vai o Lobo Vermelho, que é um indígena, resolver problemas no meio oeste americano. Não é uma equipe de Vingadores. Fizeram e puseram esse nome. Depois também teve um novo Avengers, agora sem os mais jovens, mas com o Homem-Aranha, o Hércules, a Vespinha, que é a Vespa adolescente. E aí, parece até piada, porque zeraram esse Avengers para ter um novo Avengers número 1. Pois é, passou 40 anos com o mesmo gibi e depois não param de zerar esta coisa. Este Vingadores número 1, Avengers número 1, é a formação do Jason Aaron, que tem a Mulher Hulk, o Doutor Estranho, o Pantera Negra, a Capitã Marvel. É bem próximo dos filmes até, em formação, não em história. Tá até divertida, tá? Também em 2018 surgiu uma nova minissérie, West Coast Avengers, em que a Gavião Arqueira monta uma nova equipe de Vingadores da Costa Oeste. Ela já morava mesmo em Los Angeles, por que não? Durou 10 edições e em 2019 veio a coisa mais idiota já criada com o nome Vingadores, que é Savage Avengers, que tem o Conan na equipe. Agora, só para ficar bacana, eu vou falar de como foi no Brasil, mas a minha anotação aqui não é muito longa não, tá? Eu vou explicar o porquê. Os Vingadores no Brasil estrearam em 1975, 12 anos depois da estreia nos Estados Unidos, em Os Vingadores número 1, da editora Block. Durou 72 edições, aliás. E depois disso, na editora Abril, ele só entrou em mixes. Os Vingadores faziam parte da revista do Capitão América, faziam parte da revista do Hulk, faziam parte de Super Aventuras Marvel. Principalmente o Capitão América, o pessoal reclamava que tinha pouca história do Capitão América. Então ter os Vingadores era legal porque sempre tinha o Capitão América na equipe. Então falava, então tem duas histórias do Capitão América, uma solo, uma equipe. Mas isso só mudou com Os Vingadores de Rob Liefeld, dos Heróis Renascem, que a Abril publicou direitinho, bonitinho, formatinho americano. Tá aqui. E depois disso, os Vingadores do Kurt Busiek foram estrear em Grandes Heróis Marvel, num novo formato em que ia ter 4, 5 edições da mesma turma numa edição. Então teve aí a volta dos Vingadores, as 4 primeiras edições estão aí. E toda essa situação dos Vingadores não terem revista só foi resolvido pela Panini em 2004 com Os Poderosos Vingadores. Uma revista, aliás, que tinha a equipe, mas também tinha Thor, Capitão América, Homem de Ferro, eles iam revezando. Essa revista mudou de nome para Os Novos Vingadores, quando saiu o New Avengers do Bendis, tá? Em 2007 estreou Avante Vingadores, uma segunda equipe
que tinha Jovens Vingadores, aí depois teve Academia de Vingadores. Aí você pergunta, mas por que você não falou de Academia Vingadores ou Jovens Vingadores? Os X-Men, eles eram todos juntos ali na Mansão Xavier, dificilmente saía algum tipo X-Factor, a terceira versão. No Vingadores, os Jovens Vingadores não tinham relação com os Vingadores. A Academia Vingadores ou Vingadores Arena. Teve Vingadores Arena, teve Vingadores Underground, tudo isso, os Vingadores não tomavam parte. Isso era ligado só à iniciativa no máximo. E também é muito ruim, tá? Mas, entende? Só colocava o nome Avengers, Avengers Arena, Avengers Underground, Avengers Academy. Mas não tinha nada a ver com os Vingadores no fim das contas. Sabe? Em 2010, estreou a revista Reinado Sombrio, que durou 16 edições e tem os Vingadores Sombrios nela, como dá pra imaginar, é a fase do Norman Osborn. E estreou em 2013 Os Vingadores, que teve 35 edições já por causa da Era Heróica. Em 2013 também estreou Avante Vingadores, que durou 27 edições. Em 2015, estreou Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra. A capa aqui do Alex Ross é muito bonita. Ela veio para substituir a revista Capitão América e Gavião Arqueiro, e também a revista Thor e Homem de Ferro, para ser uma revista que tivesse o Capitão América, o Thor, o Homem de Ferro, o Hulk, ou seja, a revista solo. Não tem a equipe aqui, tá? Tirando o especial de Natal. E em 2016 estreou Os Vingadores, que até agora tem 28 edições, cobrindo a fase All New, All Different Avengers e a fase Avengers, ou seja, toda a fase do Mark Waid. Como dá pra ver, até a Panini chegar, os Vingadores foram muito maltratados. Foi uma revista da Block entre 75 e 77. Depois foi uma revista do Rob Liefeld por um ano, ninguém merece, até chegar na Panini. Mas por quê? Porque lá nos Estados Unidos, graças ao Bendis, os Vingadores já estavam vendendo bem. E, na verdade, foi isso que permitiu a Marvel sonhar em fazer filmes dos Vingadores. Essa é a história de publicação dos Vingadores, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. E esse é o Okili número 100. Eu quero agradecer a você que sempre acompanha o programa e agradecer a você também que caiu aqui por acaso e está vendo esse programa. Fazer 100 edições é muito desafiador. Mais desafiador que isso é só o trecho que eu vou colocar do primeiro Okili. Um grande abraço e muito obrigado. E vamos aos próximos 100. O formato do Okili é muito simples. Eu vou falar de 5 gibis que eu li e dizer se eu curti ou não. Durante o Okili inteiro você me vê pela metade da tela. E isso vai continuar, mas agora aqui você vê o nome das pessoas que estão... O nome das pessoas é bom, né? É, os nomes das pessoas. Fala direito. Pode deixar. Durante todo o Okili você me vê só em metade da tela, isso continua agora, mas calma, é porque aqui do lado você pode ver os nomes das pessoas que participam para que esse Okili saia. Além disso, eu vou dar um tempinho para que você, se curtiu esse vídeo, dê um curtir lá embaixo e também assine o canal. Aproveita para clicar no sininho para ter as notificações do nosso canal. Beleza? Semana que vem eu volto com mais Okili. Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal. Isso é legal.